Militares estariam dispostos até morrer para cumprir o plano de matar Alexandre de Moraes. E você vai ver também. Nós vamos mostrar quem são os Kid Pretos e os detalhes do plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Termina o G20 no Rio de Janeiro e declaração final é aprovada com consenso entre os chefes de Estado. As 10 melhores estradas do país estão no Rio de Janeiro e em São Paulo. E ainda, seleção brasileira tem jogo duro contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Nós vamos começar essa edição falando sobre o plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Detalhes revelados pela Polícia Federal mostram que os militares avaliaram todos os riscos para cumprir o objetivo e estariam dispostos até a morrer. O documento apreendido pela Polícia Federal mostra as intenções dos golpistas. Em uma das páginas do documento está todo o planejamento da operação relacionada ao golpe de Estado e as dificuldades divididas em formato de tópicos, principalmente em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A possibilidade de êxito no assassinato, que era considerada média, mas podendo ser alta. O risco de captura considerado alto, risco de baixas considerado alto, os impactos e a sensibilidade no âmbito político e social eram considerados muito alto. E o risco de danos colaterais considerados muito alto também. E segundo a PF, os danos colaterais seriam a eliminação de toda a equipe de segurança do ministro Alexandre de Moraes e até mesmo a morte dos próprios golpistas durante a ação. Ou seja, os militares estariam dispostos a morrer por causa do golpe de Estado. E dos 5 presos pela Polícia Federal na Operação Contra-Golpe, 4 são de um grupo de elite do Exército que é chamado Kids Pretos. O plano para matar as autoridades foi chamado de Punhal Verde e Amarelo. Vamos ver agora os detalhes. Das 5 pessoas presas pela Polícia Federal na operação, 4 deles são do grupo de elite do Exército chamado Kids Pretos e o policial federal, Vladimir Matos Soares. Os militares presos são Mário Fernandes, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Outros, que não tiveram prisão preventiva decretada, também são investigados. Kids Pretos é o nome dado aos militares formados pelo curso de operações especiais do Exército Brasileiro, treinados para atuar em missões sigilosas e em ambientes hostis e politicamente sensíveis. Os militares receberam o apelido por utilizarem gorros pretos em operações. São caracterizados como especialistas em guerra não convencional, reconhecimento especial, operações contra forças irregulares e contra terrorismo. Eles passam por treinamentos intensivos. O planejamento operacional, denominado como Punhal Verde e Amarelo, foi debatido em 12 de novembro de 2022, na casa do general Braga Neto. Considerava executar as autoridades por envenenamento. Os assassinatos de Lula, Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deveriam acontecer. Dias depois, em 15 de dezembro, a Polícia Federal informou que mensagens em celulares dos militares investigados indicavam que o grupo chegou a se posicionar nas ruas de Brasília para uma ação clandestina que teria como alvo o ministro Alexandre de Moraes. As mensagens indicaram que o plano foi abortado, mas não deixaram claro o motivo da desistência. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Rudá Ritt, ele que é cientista político. Boa noite, Rudá. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal.
Boa noite, eu agradeço o convite. E, Rudá, primeiro eu queria que você avaliasse essa tentativa de conspiração ou de golpe, né? No caso, até um assassinato, ou pelo menos 3 assassinatos. Qual é o potencial desse grupo? Qual é o tamanho dessa ameaça? Lembrando que eles contavam, né, com membros do primeiro escalão do Exército. Bom, são criminosos, né? Porque uma coisa, historicamente, você tentar um golpe de Estado através da mudança de poder pela força. Isso já é um crime contra a democracia. Mas a outra coisa é você elaborar um plano de assassinato de autoridades públicas, seja do executivo, seja do judiciário. Aí são bandidos, não é? Criminosos, instalados dentro da estrutura de Estado, que usam o equipamento do Estado e usam o dinheiro público, que não é deles, para atacar e eliminar seus adversários. Quer dizer, isso é de uma crueldade, de uma falta de senso cívico, nacionalista, antipatriótico, tal. São criminosos, bandidos da pior espécie. E qual é o reflexo institucional desse episódio? A credibilidade e a confiança, principalmente no Exército, nas Forças Armadas, está em xeque? Não, então, eu acho que agora a gente tem que dividir a situação em algumas camadas. A primeira camada é deixar claro que a instituição não está em xeque. O que está em xeque são esses bandidos, né? Que têm que ser presos, alguns foram presos. Lembrando que, possivelmente, nós da sociedade queremos saber por que é que o general Braga Neto não foi preso, já que o documento da Polícia Federal indica que as reuniões para elaborar, planejar o assassinato do presidente da República, vice-presidente, presidente na época, né, do STF, e um quarto, que ninguém sabe ainda claramente quem é, mas citaram o Flávio Dino, porque está com codinome, né, está com apelido, né? Ou seja, eram 4 autoridades que eles iriam matar, né, os bandidos, né? A gente ainda não sabe por que o general Braga Neto não está preso, né? Então, há uma série de questões, mas o que tem que ficar claro é que não é o Exército, né? Não é a instituição. São bandidos, né, que têm que ser todos presos e desbaratados. A partir daí, há 2 questões. A primeira é a ação do judiciário, que vai se desenrolar daqui por diante, e a outra é a ação do governo federal. Ele tem que fazer uma reforma do Exército, como o Castelo Branco fez no início do seu governo durante o regime militar. O Castelo Branco fez uma reforma importantíssima que acabou com o papel de uma liderança única do Exército. Ele criou um colegiado, entre outras reformas, né, que ele fez, um colegiado de 16 generais, que é esse colegiado que comanda, de fato, o Exército brasileiro. Nós temos que acabar com todo o currículo da Academia de Agulhas Negras, talvez reformar, criar uma outra escola, talvez submetida ao MEC. O fato é que o Poder Civil tem que agora comandar as Forças Armadas, não há dúvida alguma em relação a isso. É muito grave o que aconteceu, muito grave. Não é algo, uma molecagem de final de semana, né? Isso foi um ataque de bandidos usando o Estado brasileiro, o imposto que é pago por pobre, para atacar e matar seus adversários. Isso é gravíssimo, gravíssimo. É um problema, inclusive, de caráter, não é? De personalidade. É bandido. Tá certíssimo. Nós acabamos de conversar com o Rudá Ritt, ele que é cientista político. Rudá, mais uma vez, muito obrigado por essa sua participação e por todas essas informações que você dividiu aí com nossos telespectadores. Eu que agradeço, boa noite, e que a gente tenha um pouco de paz nesse mundo, nesse país, né? Tá certo. Grande abraço. E olha só, acabou hoje no Rio de Janeiro a cúpula do G20 e o texto final foi aprovado em consenso pelos chefes de Estado. O repórter Anderson Nascimento traz agora os detalhes. Os líderes do G20 aprovaram em consenso a declaração final.
O documento inicia dizendo que os chefes de Estado se reuniram no Rio de Janeiro para abordar os principais problemas e crises globais, além de promover um crescimento forte, inclusivo e sustentável. Os principais pontos citados foram guerras, super ricos, multilateralismo, inteligência artificial, gênero, ação climática e transição energética, além de combate à pobreza e à fome, comércio global, Conselho de Segurança da ONU e saúde. De acordo com especialistas, a declaração unânime da reunião é uma vitória para a democracia brasileira. Isso porque nos dias que antecederam a reunião já havia indícios da dificuldade em chegar em um consenso, mas devido a esforços do país, isso foi possível. O presidente argentino, Javier Milei, disse que não iria impedir o consenso, mas fez ressalvas que acabaram não sendo adicionadas ao texto. A declaração foi aprovada em prática, sem objeções. O documento tem 22 páginas e 85 parágrafos. A reunião acontece no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, e finaliza nesta terça-feira. Olha só, uma recompensa está sendo oferecida para quem ajudar a polícia a prender o informante que participou do assassinato do empresário no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O valor é de R$50 mil. A força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública vai pagar R$50 mil a quem localizar o informante do crime no aeroporto de Guarulhos. O homem, identificado como Cauê do Amaral Coelho, teria ligação com a facção criminosa. A Polícia Civil fez uma operação para prendê-lo, mas não o encontrou e conseguiu apenas cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. O irmão dele informou aos policiais que o Cauê já havia ligado avisando que possivelmente as polícias iriam atrás dele. A polícia chegou até o suspeito ao analisar as câmeras de segurança do aeroporto. Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, fica nítido pelas imagens que, ao olhar em direção ao carro dos atiradores, o suspeito aponta para Vinícius. No dia da execução, Cauê teria circulado pelo saguão do aeroporto e, assim que localizou Vinícius, o seguiu em direção ao desembarque. Sinalizou aos atiradores que aguardavam na área externa. Há 2 anos, o suspeito foi preso por tráfico. Gritzbach voltava de uma viagem de Maceió. Segundo fontes da polícia, familiares teriam relatado que Vinícius tinha ido à capital alagoana para cobrar uma dívida de um conhecido. No momento do crime, a vítima levava uma bagagem contendo mais de R$1 milhão em joias e objetos de valor. E veja a seguir, as 10 melhores estradas do país estão no Rio de Janeiro e em São Paulo. E ainda, seleção brasileira tem jogo duro hoje à noite contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes revelou que as 10 melhores rodovias do Brasil estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A pesquisa também revelou que as piores estradas são gerenciadas pelo governo. Vamos conferir. A Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, avaliou as principais rodovias do Brasil e revelou que as 10 melhores estão localizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Todas elas são estaduais e a maioria é gerenciada por uma empresa privada. São elas SP-270 de Presidente Epitácio a Ourinhos, SP-099 de São José dos Campos a Caraguatatuba, SP-225 de Tirapina a Santa Cruz do Rio Pardo, SP-021 de São Paulo a Arujá, SP-348 de Cordeirópolis a São Paulo, RJ 124 de Rio Bonito a São Pedro da Aldeia, SP 463 de Ouroeste a Clementina, SP 300 de Castilho a Jundiaí, SP 070 de Taubaté a Guarulhos e SP 065 de Campinas a Jacareí. De acordo com o presidente da CNT, as 10 piores rodovias são de gestão pública e a maioria localizada no Nordeste. E o principal motivo é a falta de recursos estaduais para manter as estradas. A pesquisa também aponta uma queda
queda nas ocorrências críticas nas rodovias, como pontos caídas, queda de barreiras e erosão na pista. Entre 2023 e 2024, os pontos críticos caíram 7,6%. Agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. E a gente começa, né, Pedro, falando da seleção brasileira, que, aliás, tem um jogo duro hoje, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Temos um jogo duríssimo. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Precisando da vitória para não ter problema na classificação, tem até jogador pedindo ajuda para a torcida empurrar o time nessa noite contra o Uruguai. Vamos ver. A seleção brasileira enfrenta o Uruguai nesta terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Com alguns altos e baixos, a Canarinho vai a campo em meio a um clima de desconfiança por parte da torcida, principalmente após empatar com a Venezuela. E para reconquistar o apoio dos torcedores, o Brasil precisa da vitória. Na última coletiva, o zagueiro Marquinhos, inclusive, fez um pedido aos torcedores para que eles não abandonem a equipe nesse momento tão importante. Eu acho que é um pedido assim, não abandona a seleção brasileira, não deixa de lado a seleção brasileira, não. Eu acho que é a minha terceira ciclo, o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza, assim, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade. O que dá um pouco de esperança é o mando de campo. A bola rola às 21h45 em Salvador, na Arena Fonte Nova. E em 21 partidas na capital baiana, a seleção brasileira está invicta. São 15 vitórias e 6 empates. Em caso de vitória, o Brasil vai a 20 pontos e sai da 4ª colocação e pode chegar na vice-liderança, que atualmente é ocupada pelo próprio Uruguai. Mas para isso, outra combinação de resultados precisa acontecer. A Colômbia não pode vencer o Equador. O Brasil deve ir a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. No meio-campo, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha. E no ataque, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Hoje tem seleção brasileira masculina e amanhã tem final do Campeonato Paulista feminino, não é, Pedro? É simplesmente um Palmeiras e Corinthians. O jogo não vai ser na capital, mas promete ter casa cheia. Quem vai contar mais detalhes para a gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. Na tarde de amanhã, acontece o grande jogo decisivo da final do Campeonato Paulista Feminino. Palmeiras e Corinthians fazem o confronto de volta após as Brabas vencerem o jogo de ida por 1-0. Assim, o Corinthians joga pelo empate e o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença. Em caso das palestrinas vencerem por 1-0, o Paulistão Feminino será decidido nos pênaltis. O derby paulista vai acontecer às 15h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo iria acontecer originalmente no Allianz Parque, casa do Palmeiras, mas devido ao jogo do Corinthians na Neoquímica Arena às 11 horas, a Polícia Militar comunicou à FPF que, devido ao risco de confronto entre torcidas organizadas, a finalíssima do estadual não poderia ser realizada na capital paulista. Esse será o 6º derby do ano, com 3 vitórias do Corinthians e 2 do Palmeiras. Os ingressos para o jogo de volta ainda estão disponíveis, então aproveita o feriado e vai conferir a grande final do Paulista Feminino. Boa sorte aí para as meninas e eu aproveito para deixar um abraço para 2 telespectadoras que sempre nos assistem, a Rosilene e também a Irene. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Boa noite, Kleber. Boa noite para quem nos assiste e até a próxima. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.